Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19. Versículo 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Uma passagem bastante conhecida, está escrito assim: Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eis que escolham para si um dos novilhos e cortam-o em pedaços. O ponham sobre a lenha, porém não ponha fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: É uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: Gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessitem que o acordem. E eles clamavam em alta voz e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: Aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinham a palavra do Senhor, dizendo: O seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: Encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Faça isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: Façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para Ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras
e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pode tomar seu assento. Eu fiz questão de ler todos os 20 versículos, porque é uma passagem muito forte. E antes de eu começar a pregar, eu quero tentar trazer à memória de vocês a realidade daquele povo naquele tempo. Salomão morreu e o seu filho Roboão assumiu o trono. Mas Roboão não seguiu o caminho do Senhor. E ele causou uma grande divisão na nação. Imagine essa igreja aqui sendo dividida no meio. E agora os irmãos começam a brigar entre eles. Era isso que tinha acontecido com a nação de Israel, por causa de um rei mau. E a partir de Roboão e de Jeroboão, vieram uma série de reis maus, tanto em Israel, tanto em Judá. Até que nós chegamos ao reinado do rei Acabe. Se você ler o capítulo 17, a Bíblia vai dizer que o pai de Acabe tinha sido o pior rei de Israel. Mas quando a Bíblia vai contar a história de Acabe, ela vai atualizar e vai dizer que Acabe foi muito pior do que todos eles. Parece que era uma disputa para saber quem que era o mais endemoniado deles. Para vocês terem uma noção de como estava Israel, esse homem Acabe, ele fez templos para um outro Deus em Israel. Ele fez um templo também para uma deusa. O deus era Baal. E se você for entender a história desse deus, da crença que as pessoas tinham nesse deus, nesse ídolo, ele era o deus da fertilidade. Então as pessoas faziam sacrifícios para esse deus, e elas acreditavam que esse Deus fazia a terra gerar, as mulheres gerarem, os animais gerarem. Enfim, a nação prosperava por causa de Baal. Só que tinha uma coisa muito interessante, porque nos rituais a Baal, eram rituais que haviam relações sexuais no culto. Então vocês vão entendendo a noção de como estava a nação de Israel. Uma nação que foi chamada por Deus para ser uma nação santa. Uma nação que era responsável a propagar o amor de Deus. E que dessa nação viria o Messias. Essa nação tinha se curvado a esse Deus. Agora no templo não tinha mais apenas sacrifícios, não tinha adoração a Deus. Tinha rituais regado a muito sexo, a bebedeiras. A religião corrompeu a nação por causa de um rei mau. E é nesse contexto caótico que surge a figura do profeta Elias. Instabilidade política e religião corrompida pelos reis da nação. Mas o profeta Elias, considerado talvez o maior profeta do Antigo Testamento, ele se manteve íntegro nesse ambiente. Para provar para você que você não é o resultado do meio que você vive. Elias vai dizer, a gente lê o texto, eu sou o único que sobrou.
Era uma nação totalmente corrompida. E se você ler o capítulo 16, onde ele profetiza uma seca, ele já começa a sofrer perseguição. Porque a gente lembra que depois desse episódio dos profetas de Baal, ele vai para uma caverna, fugindo de Jezabel. Mas ele já estava sendo perseguido por Elias, por Acabe. Ele já estava fugindo para se manter vivo. E eles acharam que por causa da perseguição, eles iriam calar o profeta. Mas Elias se manteve não somente íntegro, mas se manteve também ousado na presença de Deus. Você não vê em momento nenhum Elias reclamando para o Senhor. Por que está acontecendo isso? Por que eu estou sofrendo perseguição por ser fiel ao Senhor? Você não vê Elias reclamando. Você vê Elias sofrendo, mas sendo fiel ao Senhor. Ninguém receberá a coragem de Deus para avançar, se primeiro não confiar em Deus. Muitas das vezes a gente fica colocando condições para obedecer a Deus. Não, mas como que eu vou fazer isso se eu não sei o que vai acontecer lá na frente? Muitas das vezes nós pecamos por omissão. Elias não perguntou para Deus: se eu confrontar o rei, o Senhor vai me preservar vivo? O Senhor vai cuidar da minha família? O Senhor vai me dar bens materiais? O Senhor vai suprir as minhas necessidades? Não. E parece que Elias não tinha escolha, irmão. Parece que a força que levava o profeta Elias a obedecer essa voz era mais forte do que as suas próprias vontades. Ou você acha que esse homem não tinha pensamentos? Será que esse homem, em alguma noite, ele não pensou assim: já deu, né? Acho que já deu. Porque não foi apenas um dia, 2 dias, uma semana, foram anos. Se você ler a história do primeiro livro de Reis, você vai ver que foram anos. Somente o rei Acabe reinou 22 anos. Muita luta, muita perseguição. Mas um homem como este nos prova que é possível servir a Deus em um mundo caótico. Nós não podemos colocar as circunstâncias da nossa vida como desculpa para não obedecer à voz de Deus, mesmo que isso custe algo que seja muito caro para nós, mesmo que isso custe a nossa reputação, mesmo que isso custe a nossa própria vida. Ageu no capítulo 2, versículo 4 vai dizer: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Elias tinha a convicção de que ele e Deus eram a maioria. Eu creio nisso. Ele tinha a convicção, irmãos. Imagina você fazer uma prova dessas. Você colocar, chamar todos os profetas, chamar a nação, chamar o rei e dizer: olha, o Deus que responder, esse será Deus. Será que ele tinha ouvido alguma condição de Deus? Ó, se você fizer assim, eu vou responder assim. Deus trabalha assim com a gente, irmão. A fé desse homem moveu o sobrenatural. Para experimentar o extraordinário é preciso ter coragem. Meu Deus! Jesus disse em João capítulo 14, versículo 12: na verdade vos digo que aquele que crê em mim
também fará obras, fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Jesus está te autorizando a você fazer coisas grandes. Eu creio nessa palavra. Jesus está autorizando a igreja dele a crer em coisas extraordinárias. Por isso, eu queria que você tomasse posse dessa palavra nessa noite. Você está autorizado pelo próprio Deus a ser grande. Glória a Deus. Tenha palavras de ousadia. Olha o que o profeta Elias fez. Ele chamou o rei e disse. Com a boca dele ele profetizou aquilo que estava no coração dele. Nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós falamos. Muitas das vezes nós falamos coisas que não deveríamos falar. Muitas das vezes nós nos tornamos pessimistas porque olhamos apenas para as circunstâncias. Nós precisamos ter uma palavra de esperança. A igreja é o único povo que tem uma palavra de esperança. Ninguém na terra tem uma palavra de esperança. Somente a igreja tem uma palavra de esperança. Então nós não podemos ser pessimistas. Nós não podemos falar palavras de maldição, nem dentro da nossa casa, nem dentro do nosso trabalho. Aonde nós estivermos, a nossa voz precisa ser uma voz de esperança. Tenha ousadia na presença de Deus, porque Deus está com você. Tenha ousadia, porque Deus está conosco. E a palavra de Deus vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa não é uma palavra triunfalista, que você não vai ter dificuldade, que você não vai ter lutas. Mas mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas, você continuará avançando por causa deles, porque Deus está conosco. Tenha fé, meu irmão, porque os seus filhos, eles não vão se perder. Tenha fé, porque o seu futuro está guardado nas mãos de Deus. Não é nas mãos do rei, não é nas mãos do governo, é nas mãos de Deus. Mas também tenha coragem para fazer. Não apenas tenha ousadia para falar, tenha coragem para fazer. Saia da inércia, saia da zona de conforto. Não espere amanhã chegar, porque é hoje que Deus quer mudar a sua história. Glória a Deus. Temos que aprender com Ana. Ana fez um voto para o Senhor. Inclusive foi criticada pelo próprio sacerdote. Minha filha, parece que você está bêbada. Parece que você bebeu demais. Mas não. Ana tinha feito um voto porque aquilo estava afligindo o seu coração. Ana fez um voto porque ela creu em algo que precisamos crer. Ela creu que Deus podia mudar a história dela hoje. Você também precisa crer. Deus pode mudar a sua vida agora, esse culto. Deus pode mudar o curso da sua vida hoje, agora, esse culto. E aí, como que você vem com um culto como esse? Você vem com uma expectativa de que Deus pode mudar a sua vida, ou você nem pensa nisso? É por isso que eu não critico quem faz campanha, quem vai para o monte. Sabe por quê? Porque quando as pessoas precisam de algo sobrenatural, elas entregam algo que as pessoas naturais não têm. Talvez você está precisando
precisando de algo que só Deus pode te dar. Então pare de buscar nos homens, pare de buscar na sua inteligência, pare de buscar na sua influência. Comece a buscar aquele que pode te dar. Tenha coragem para viver o extraordinário. Está disponível. Está disponível. É preciso ter muita coragem para enfrentar a zombaria, a perseguição, enfrentar as pessoas que vivem desanimando, que dizem para você que o seu sonho não é possível, que você não pode servir a Deus por causa do seu passado. É impossível para eles. Para Deus nada é impossível. Glória a Deus, aleluia. Precisamos crer que Deus pode fazer qualquer coisa por nós e através de nós. Precisamos ter coragem para crer. Irmão, você sabe por que eu não sou ateu? Eu já tentei. Não tem como ser ateu. Sabe por quê? Porque ser ateu é muito fácil. É só se acovardar. Meu Deus. Mas para crer precisa ter coragem. Precisa ter coragem para crer em uma palavra como essa. Precisa ter muita coragem para reunir 900 profetas, a nação inteira, e dizer que Deus irá responder. É muito mais. Precisa ter muito mais coragem para crer do que para não crer. Um dia eu estava no supermercado, a minha esposa me pediu um chocolate e eu fui comprar. Estou lá na fila do supermercado, um garotinho foi lá na prateleira e pegou uma bolacha e chegou na menina do caixa e falou assim: ó, eu vou comer, meu pai paga. Eu fiquei olhando para aquele menino e falei assim: o relacionamento dele com esse pai deve ser muito bom, para ele ter esse nível de confiança e falar: ó, Deus, meu pai paga. E eu fiquei pensando naquilo, e o Espírito Santo falou para mim: é essa fé que eu quero em você. É ter a certeza que eu pago. Então você está autorizado a sonhar. Deus paga. Você está autorizado a sonhar grande, porque o seu Deus é grande e Ele paga. Vença o medo e o desconhecido para avançar. Porque Deus quer te levar a grandes conquistas, mas você precisa escolher a voz que você vai dar avançar. Glória a Deus. As pessoas vão dizer para você: você não pode. Mas é você que escolhe se você escuta ou não. É preciso calar os ruídos deste mundo e ouvir a voz de Deus, que muitas das vezes vem uma manhã suave, tranquila, sem muito barulho. Às vezes Deus não usa um profeta. Às vezes você nem está na igreja, mas você ouve a voz de Deus. É essa voz que você precisa ouvir. Glória a Deus. Se for a voz do espírito do medo, você vagabundará. Mas se for a voz de Deus, do Espírito de Deus, você avançará e conquistará. A Bíblia diz em Salmo 27:1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz correta. E você não precisará ter medo de ninguém. Obedeça a Deus e ande em integridade. Nós somos chamados a andar em integridade e
nos convocando a sermos íntegros hoje, agora. Deus está nos convocando a obedecer a palavra dele hoje, agora. Dentro dessa situação que você está vivendo, o convite de Deus é para hoje. Você não conquista para se santificar, você se santifica para conquistar. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta de Deus. Tem gente que conquista o que tanto sonhou: estabilidade financeira, uma vida tranquila, reconhecimento. Chega lá e esquece de Deus. Talvez nós ainda não prosperamos porque nós ainda não chegamos no nível de maturidade que Deus deseja de nós. Deus deseja que nós tenhamos um coração íntegro na presença dele. A palavra de Deus vai dizer: os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Existe uma promessa de prosperidade para aqueles que obedecem a Deus, para aqueles que obedecem à voz de Deus. Prosperidade, nós precisamos entender que muitas vezes não é muito dinheiro, mas é satisfação na alma. Você não vai sentir falta das coisas, porque você estará satisfeito em Deus. Eu gosto de usar muito o exemplo do meu sogro. Um homem que você pode chegar nele qualquer hora do dia e perguntar: irmão Maurício, o senhor está precisando de alguma coisa? Ele não reclama de nada. Um homem satisfeito em Deus. Sabe quando que a gente vai conseguir conquistar as coisas que sonhamos? Quando no nosso coração Deus bastar. Quando para nós Deus for suficiente, as portas do céu se abrirão de forma extraordinária. Mas antes, nós precisamos colocar Deus no trono. Ele é o nosso Rei. Aleluia! Glória! Muitas das vezes nós nos acomodamos, nós nos acostumamos, nós nos acostumamos inclusive com o sagrado. A gente vai se acostumando conforme a gente vai fazendo, conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai adquirindo experiência. Mas Deus está nos convidando nessa noite a nos espantar com a presença de Deus, a nos espantar com o poder que Ele tem, com a capacidade que esse Deus tem de fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Nós precisamos nos espantar com Deus. Não se acostume, irmão. Não se acostume com Deus. Seja renovado todos os dias. Todos os dias você precisa se surpreender com Deus. É a mesma voz, é a mesma palavra, mas é Deus. Não é eu, não é o pastor Marcos, é Deus. Você não pode se acostumar com a voz de Deus. Você não pode se acostumar com o mover de Deus. Você precisa se espantar com Ele. Nós precisamos ter reverência, ter temor a Deus. Nós precisamos chegar diante dele. Ele pode fazer hoje. Às vezes você precisa de alguma coisa, e aí você vai no político que você conhece, e demora, e demora. Às vezes você precisa de um
favor no trabalho, e a pessoa que você precisa do favor, ela não faz, ela demora. E às vezes a gente fica decepcionado com aquela situação. Mas a gente nunca parou para pensar que talvez as pessoas que nós pedimos favores, talvez essas pessoas não sejam capazes de fazer o que nós estamos precisando. E a gente espera, a gente confia, a gente fala de novo. Agora eu queria que você pensasse: o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, será que Ele pode fazer hoje? Será que Ele pode resolver uma situação hoje? Será que Ele pode curar uma pessoa hoje? Será que Ele pode salvar uma pessoa hoje? E será que a gente chega nele com o mesmo entusiasmo? Será que a gente chega nele com a mesma fé, com a mesma confiança? Porque Deus pode. Deus pode fazer qualquer coisa. É verdade. Nós só precisamos. Para acontecer um avivamento, nós só precisamos colocar Deus no seu devido lugar. Para acontecer um avivamento na nossa vida, a gente só precisa fazer uma coisa: queimar os ídolos, queimar o poste de ídolos de Baal, queimar os postes ídolos da deusa Azerá e restaurar o altar do Senhor. Eu não sei se você prestou atenção quando a gente estava lendo, mas antes do fogo descer, o profeta restaurou o altar. Deus não restaura o altar, porque foi nós que destruímos. Foi nós que escolhemos olhar para outro lado. Mas nós, quando nós nos voltarmos para o Senhor e nós restaurarmos o altar, tenha certeza absoluta que Deus se manifestará. E talvez a gente fique pensando que avivamento será um mover extraordinário, uma coisa doida que a gente nunca viu. E talvez um avivamento ele vai transformar apenas
você por dentro ao ponto de você ser uma referência para outras pessoas. Um avivamento é você experimentar coisas com Deus que você nunca experimentou. Às vezes ninguém não vai nem ficar sabendo, mas o que Deus fez em você será tão grande, tão poderoso, que isso será contagiante.